Opa, Gustavo Faria do Mestre do iOS na área. Fala aí, tudo bom? Coca, e esses AirPods Max, hein? Valem a pena, não valem a pena? São bons, não são? Já saíram alguns reviews. Tá caro, tá barato. Vai ser alguma coisa lá Pro Display XDR que é barato comparado com a média, com a concorrência. Ou uma coisa meio HomePod, né, que é caro. Mas antes de falar dos AirPods Max, fazer o seguinte, aqui vamos fazer um trato, um combinado. Se eu falar alguma coisa nesse vídeo que você curta, dá um joinha nesse vídeo. E se você deu um joinha e não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E enquanto eu estiver falando aqui alguma coisa, lembrou de alguém, marca ele, encaminha para ele. Ele vai te agradecer porque você está iluminando com os AirPods Max. E eu também vou te agradecer por quê? Porque você está me ajudando a espalhar a palavra. Muito que bem. Primeira coisa, dica hacker, quando o assunto são os AirPods. Não dá, eu falo isso nos treinamentos, principalmente no Hackeando a Vida, coca.tech/vida, que você tem que colar com quem sabe. Eu não tenho um bom ouvido, não tenho um bom olho, tenho um bom olho para enxergar as coisas, para ler, para definição. Mas eu não tenho uma memória visual. Peraí, esse amarelo tá mais claro, tá mais escuro. Qual é a gama? Não tenho, eu nem sei o que é afinação. Então, eu tenho os meus consultores de áudio, os meus consultores de vídeo. Então você tem que falar com quem entende. Então, muito atento, saíram os reviews, mas muito atento nesses reviews, porque são reviews tech. Eu vou fazer aqui alguns reviews tech, né, de coisas que eu posso falar. Eu perguntei para os meus consultores, e aí, os AirPods Max, são bons ou não são? Eles falaram, não sei, a Apple não falou, malandrinha essa Apple, não falou nenhuma especificação, tô mentindo, falou duas especificações de som. Falou que tem 40 milímetros, o falante tem 40 milímetros, 4 centímetros de diâmetro, isso é padrão de mercado, e que a distorção harmônica é menor do que 1%. Isso também é uma outra coisa, padrão de mercado. Eu vou falar muito dele aqui hoje, o da Bose, o NC700. É isso aí, ele vira 0,2, 0,4%, se eu não me engano, na distorção harmônica. Então, né, por isso que eu tô falando, a Apple foi muquirana com esses AirPods Max. E te digo que AirPods Max é o nome certo, porque esses AirPods são AirPods Pro, no final das contas. A Apple, né, anuncia assim, não, agora você tem, ou aqui nos AirPods Max, H1, né, o chip H1 com 10 núcleos. Então, os AirPods Pro também tem H1 de 10 núcleos. Tem um em cada ponta. Pois é, mas os AirPods Pro também, um em cada ponta, fazem 9 bilhões de operações por segundo. Então, os AirPods Pro também. Os AirPods Max, o núcleo, o coração, a potência, claro. Som, quando o assunto é som, é importante o tamanho. O som é uma coisa que a gente acha que a gente ouve com o ouvido, ou só com o ouvido. E não. Um baixo, quando a gente tá na balada lá de noite, o baixo, aquele bum, 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 a gente sente no peito, não é com o ouvido que a gente ouve um baixo. Então tem determinadas coisas, você pega um fonão, coloca um baixo, você sente estranho, não é a mesma coisa que uma caixa de som. Não, não é. Então sim, tem uma diferença no tamanho do falante, isso sim, mas né, o coração, né, a Apple vai falar muito disso, de áudio computacional é o mesmo. Tem sim cancelamento de ruído, as coisas que a Apple anuncia, né, o H1 de 10 núcleos, cancelamento de ruído, modo de transparência, né, Transparency Mode, que alguns outros fones até tem, mas a gente pode dizer que são uma coisa específica do AirPods, mas o Bose tem uma coisinha assim, né, para você escutar um ambiente. Você tem não tem o microfone ativo passando, mas o Surface da Microsoft também faz isso. Você tem um áudio espacial, que é aquela coisa de mexer a cabeça e né, virou para um lado, você sente como se o som estivesse vindo daqui, mas né, para esse lado que você virou a cabeça. Isso outro nenhum fone tem. Tem uma integração bacana entre os AirPods, tanto o Pro quanto o Max, nessa questão. E o Adaptive Equalizer, né? O equalizador adaptativo. E isso também é uma coisa exclusiva. Tem um Space Mode, a gente pode deixar para lá, mas o áudio espacial e o Adaptive Equalizer são sim exclusivos, porque esse Adaptative, ele tem um microfone dentro. É como se você tivesse... Sabe aquele... Não sei se você já fez uma configuração de home theater, que aí você tem que colocar um microfone no ponto onde você senta, que ele faz aquelas contas para empurrar o som, para que o som chegue ali casadinho
aonde você está ouvindo para não chegar primeiro do lado direito e depois do lado esquerdo? Então, você tem um microfone dentro do seu ouvido, no caso dos AirPods, tanto o Pro quanto o Max, que eles vão fazer esse balanceamento. E aí, peraí, um exemplo. Tô empurrando aqui uma frequência 20. Tá chegando ali de 19, opa, vamos ajustar, vamos, né, mandar 21 para que eu quero que no teu ouvido chegue 20. Eu tô mandando 20, tem que chegar no seu ouvido 20. Se tá chegando 19, vamos aumentar um pouquinho para chegar no 21. Isso é que faz esse equalizador adaptativo. Troca automática, a Apple também fala sobre isso, que tem nos Pro, compartilhamento de áudio, High Fidelity, a Apple fala disso, não tem nos AirPods Pro, não tem essa referência. Vai ter, como falei, o áudio computacional, acelerômetro, giroscópio, né, aquela coisa de tirou da orelha, pausa. Tem um modo de... se você tira da orelha de alguma maneira e deixa em cima da mesa, ele fica ligado, ele tá ali antenado, ele só entra num modo... Você não tem um botão de desligar, ele só entra nesse botão de desligar, nesse modo de desligar, quando você coloca dentro da case, que nem é desligar, na verdade. A Apple chama que é um modo de super economia de bateria. A gente pode contabilizar como se tivesse desligado, mas ele, né, vai ficar ligado sempre. Parte de microfones. Os AirPods, eles só tem 2 microfones. Esse que eu falei, que fica lá dentro do ouvido, e um outro que fica aqui tem uma área. Eu não vou abrir o meu aqui, senão vai... vou parar a gravação. Mas tem um aramado preto que fica do lado de fora. Tem 2 aramados pretos. Um do lado de fora, que é onde tem um microfone, e um outro voltado para a parte de dentro, que é onde tem um sensor de presença. Se você tapar aquele sensor, pode pegar o teu aí e tapar, você vê que ele vai fechar uma conexão com o iPhone. Que ele entende, opa, peraí, me taparam aqui porque tá na orelha, né? Ele tem essa percepção. Então tem 2 aramados. O de dentro, que é o sensor de presença, e o de fora, esse sensor o microfone. Eu acho até que tem 2 microfones aqui nessa parte, pelo menos quando você vê o teardown, tem lá 2 microfones, um que fica nesse aramado e um que fica mais perto da base, mas oficialmente são só 2 microfones, um para dentro e outro para fora. No caso dos AirPods Max, são 9 microfones, sendo 8 para cancelamento e 3 para voz. Pô, Coca, mas peraí, 9 microfones, 8 mais 3 dá 11, não dá 9. Então, 2 deles são compartilhados para fazer, né, os 3 para voz, 2 deles são compartilhados também para fazer o cancelamento de ruído. Tem uma coroa digital, né, que fica aqui, você tem um botão para ligar o modo transparência, para, né, ligar o mundo e desligar o mundo, o cancelamento de ruído, que fica aqui, e você tem uma coroa digital que é maior do que a coroa digital do Apple Watch, para você fazer o play, pausa, avançar, voltar, retroceder, né, todas... o controle de mídia, na prática, que vai ser essa coroa digital. Tem 20 horas de bateria, em 5 minutinhos você recarrega 90 minutos, você recarrega 1h30, vem em 5 cores, que são as mesmas cores do iPad, branco, preto e o RGB, que eu chamo, né, é o vermelho, o verde e o azul, red, green and blue, e o mais bonito que eu achei foi o blue, foi o azul. Você pode até fazer uma combinação de cores, não na hora que você compra, né, depois, mas você comprou o azul, você quer o azul com as pontas, as borrachinhas não, né? As espuminhas vermelhas. Você pode comprar as espuminhas vermelhas. Os pads do ouvido, eles têm 60 graus de liberdade para dar conforto, isso é legal. Pads que são metálicos, né? Não é uma coisa como o meu, que é plástico, tem uma qualidade, acaba também ficando pesado, são 384 gramas. Guarda esse número, vou falar disso já já. Coisas que eu senti falta, né? Que eu olhei para não tem o chip 1 não tem. Funciona com Find My, da mesma forma que os AirPods Pro, mas os AirPods também, mas não tem o chip 1. Não tem um sensor de força. Eu dou play pause ali apertando os AirPods Pro. Poderia ter alguma coisa assim também, né? Você tem uma área toda ali na lateral, mas não tem. Outra coisa que eu senti falta, que tem no Pro e acho que nos AirPods eu não lembro agora, mas acho que deve ter também, que é um sistema de ventilação, né, para igualar a pressão dentro do ouvido. Ele é totalmente fechado, né? Não sei como é que faz, como é que é essa parte final, para você não ter que ficar batendo para o áudio. Né? Tem alguns fones que tem uma tecnologia específica para sumir com esse som. Que no caso do Pro, é aquela grelha que eu falei de percepção de sensor de presença.
aquilo faz né, a regulação de pressão. A espuma, uma coisa que eu não falei, nessa espuma viscoelástica, né, que fica aqui, que a Apple chama de comemora, né? Espuma comemora alguma coisa. Travesseiro da NASA, é aquela espuma lá, espuma viscoelástica. Tem a troca magnética, isso eu achei bem legal. Que é o que você. Pra trocar do meu foi um parto, né? Que você tem que encaixar ali, puxar, tirar. Trabalhosíssimo, né? Essa troca magnética foi bem. Gostei disso. Não tem nenhuma estação de resistência à água, não para nadar com isso, não é isso. Mas nos AirPods Pro, por exemplo, você tem uma referência a suor. Não, é IP64, se eu não me engano. IPX64, acho que é 64. E suporta ali um suorzinho e tal. E não se fala nada nesse fone. Também não se fala de Hey Siri. Cadê Hey? Mas tem sim Hey Siri. Eles suportam USB-C. Pô, podia vir com USB-C, mas não vem com Lightning. Faz até sentido vir com Lightning, porque é iPhone, os AirPods tá tudo ali com Lightning, mas é aquela coisa. Se a Apple fosse colocar um USB-C, já colocaria logo, né, o USB-C sem maiores surpresas. Não vem com recarregador na caixa, a recarga sem fio não tem, é por fio a recarga, poderia ter uma recarga sem fio, como acontece com os AirPods Pro. Quando você está usando ele pelo cabo, ele acaba exigindo também bateria. Se ele tiver com zero bateria, você não consegue. Tem que ter um cabo especial, né? P2 que não vem. Conectou num P2 ali, ele não vai funcionar caso não tenha bateria. Por quê? É áudio computacional a todo instante. Não tem muito jeito. Senti falta também do logo da Apple. Não tem em nenhum lugar o logo da Apple. Não tem também uma detecção, que se falou que poderia ter uma detecção de direita e esquerda, porque ele pode colocar de qualquer um dos lados, né? Seria bacana. Não tem, assim como também não tem um touch panel, não tem o botão de desligar, né? Como comentei. E também um leve detalhe, né? Não tem uma espuma no topo, como é mais ou menos padrão nesses fones. Tem um tecidinho mesh, né, que vai distribuir o peso, que vai deixar a coisa, né, confortável. Esse é o raio-x mais técnico dos AirPods Max. São bonitos ou são feios, Coca? Então, vou te falar que eu achei bonito. Porque um fone que eu acho muito simpático é o da AKG, que é bem parecido com esse esquema. Você tem as anteninhas, né, de formiga, né, pra cima e uma banda, né, que fica apoiada na cabeça. Tanto, eu gosto dessa coisa assim, tanto que o meu capacete, né, é de formiga atômica, capacete de moto. É o redondinho, né, quem lembra aí da formiga atômica ali, né, das antigas. E o tecido, né? Também achei uma solução interessante usar o mesmo tecido do HomePod. Né? Ele usa os elementos que a gente já conhece da Apple. Então achei legal a coroa digital, também achei. A coroa digital ali, mas mexe com, né, um indicador e tudo mais. Né? Poderia ter sim uma área de toque como o HomePod Mini, mas não tem. Ele tem um look mais retrô. Né? Tem um look mais retrô. Se eu tivesse que palpitar, eu diria que quem bolou né, quem fez o design desse AirPods foi o Mark Nilsson, né, o mesmo do Apple Watch. Puro palpite. Tem uma case, né, que o pessoal encarnou demais na case e, de novo, ele pega a case do N700 e você vai ver que é igual. No caso do N700, igual que eu digo, lembra muito, né? O N700 basicamente é um arco e você tem, né, os pads que ficam deslizando nesse arco, que são os AirPods. Você vai ver a especificação do NC700, você não vê o tamanho do driver. O tamanho do driver não tem mais igual, são 40 milímetros. Você vê o microfone, tem trocentos microfones de cancelamento de ruído, trocentos outros aqui de voz e são compartilhados. Você lendo a especificação, sabendo das duas, né, eu que conheço as duas, né, caramba, para isso aqui é o NC700, é o da Bose. Então parece que quer mirar no NC700. Muita gente achou esse case feio, né, ele não é igual do NC700, porque o do NC700 protege todo o fone. Esse só protege os pads em si, o arco ele fica de fora, e tampouco o fone ele dobra, você não consegue dobrar e deixar uma bolotinha, né? Ele fica o meu, por exemplo, eu posso pegar ele aqui, né, ele dá uma, ele fica uma bolotinha. Os AirPods, a única coisa que você consegue fazer é girar o pad. Outra crítica também a esse, e aí, de novo, isso é uma coisa mais técnica,
é que você não consegue proteger o fone com case. Né? Eu quero pegar o meu case e largar na minha mochila. Né? E não, é um paninho enrolado ali nos pads. E mesmo assim, na parte de baixo você tem umas aberturas, então não protege. É um paninho enrolado, queria uma case mais rígida, uma coisa mais resistente ali, mas não, achei bem. Isso sim, eu achei uma falha de design, achei bem pouco prático. Olhando para a concorrência, né? Como falei, ele é muito, muito, muito igual ao NC700 da Bose. Tem o QC35, não, o QC35-2 é a segunda versão, mas esse, né, já tá ali meio de lado, vamos colocar assim, porque a galera, né, o NC700 está assumindo o lugar, né, a nova versão do QC35. Os microfones são menos microfones, em vez de 9, né, de 8 de cancelamento e 3 de voz. São 6 de cancelamento e 2 de voz, mas igual. Tem compartilhamento, 40mm no fone de ouvido, tem 11 níveis de cancelamento de ruído, distorção harmônica praticamente o mesmo, pareia com até 2 dispositivos, isso é legal. Embora os AirPods, né, vão parear com tudo que você tenha, né, com a sua conta, é a integração, né, que você tem com o sistema, mas pareia com até 2 dispositivos. Parte de codec, porque é sem fio, então você tem uma comunicação via Bluetooth, você tem um protocolo ali, e é um protocolo AAC e SBC, né, são os dois protocolos, né, os dois codecs que o NC700 aceita. No caso dos AirPods Max, é o AAC. O NC700 tem a área de toque nas laterais diferente do QC do 35, que não tem. Peso dele de 235 gramas, ou seja, né, quase um terço a menos, né, só 70% do peso do Max, e a faixa de preço ali nos $300. Esse é o que eu elejo como, não, esse aqui é o equivalente mais ou menos tecnicamente com dos AirPods Max, ainda que ele não seja considerado o melhor. Todos esses fones de ouvido, eles não são high fidelity, né? Esse aqui é um monitor e não sei o quê. Ele não é exatamente uma alta fidelidade sonora, mas é um fone profissional voltado ali para edição, para escutar. A galera de rádio usa bastante, mas não é necessariamente um fone prazeroso para você ouvir música. Não é um high fidelity nesse aspecto, mas todos os fones sem fio e também os com cancelamento de ruído, eles acabam tendo um processamento, então eles não são high fidelity. Especificamente os sem fio vão precisar de um codec, né? Você tem o LDAC, que é um dos melhores, mas só está presente no XM4 da Sony, que tem 3 vezes mais, consegue mandar 3 vezes mais dados do que o USB-C. O AAC dos AirPods, tanto o Pro, né, quanto o Max, ele é um AAC de 256 kbps, que é o equivalente ao MP3 320. Então você pode pegar uma música FLAC, sem perda nenhuma, ela perfeitona, mas você vai ouvir e você está ouvindo na prática um MP3 320. Para muita gente não vai fazer diferença, mas para o audiófilo sim vai fazer diferença. Os fones analógicos, né, só para te dar uma base, os fones analógicos, você tem Audeze, Ultrasonic, Fostex, Hi-Fi Man, várias outras marcas. O melhor fone do mundo é um da Sennheiser Opus. Custa 50 mil, 60 mil dólares. É uma outra tecnologia. Os fones que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, eles são fones magnéticos. Tem um magnetismo ali, aquela bobina ali, e um imã que faz aquela película vibrar. Você tem uma categoria acima que são ainda magnéticos, os planars, que eles são planos e aí você consegue emitir de uma maneira mais igual a onda, né? Fazer vibrar mais igual a onda, é um passinho a mais. E você tem os fones eletrostáticos, que esse Sennheiser Opus, ele é assim. Para você ter uma ideia, a distorção harmônica, né, que a Apple falou, menos de 1%, e você chega ali no padrão de mercado em 0,5%, né, 0,5%, com um desse você chega com um eletrostático, você chega até... Ele é elétrico, é um campo elétrico que faz a película se movimentar, é uma película tão fininha e tão leve que o próprio ar sustenta, né, flutua, então não tem ressonância, você consegue... Ela é plana, você consegue fazer ela vibrar, e quando você para de emitir o campo elétrico, ela para na mesma hora, você não tem uma ressonância
Se você faz um boom numa caixa de som, faz um boom, boom, boom. A caixa de som, bate no microfone, fica vibrando mais um pouco. Num eletrostático para, né? É outra tecnologia. Mas, enfim, com o fone, focando nos fones de cancelamento, que é um recurso que a Apple tem. Você tem o da Sony, o XM4, que é considerado o melhor, tá ali na faixa dos $300. Você tem da Sennheiser o Momentum Wireless, tá um pouquinho mais caro, $400. Você tem o PXC também da Sennheiser, 550, $300. Bowers Wilkins, o PX7, ali também na faixa de uns $400. Tem o Aonic 50 da Shure, uns $400 também. O mais carinho deles é um Master Dynamic MW65, tá ali na faixa de uns $500. Tem um acabamento melhor ali de cor e tal. Pesa levinho também, comparado com o Max, 245 gramas. Esse é mais ou menos. Tem também o Ben Olufsen, o H9, uns $450. Esse é mais ou menos ali o que a gente tem. O melhor deles é o Sony XM4. E nos reviews preliminares, o som. Se você já escutou um som que te encanta, as minhas caixas de som são assim. Quem nunca ouviu um som bom, quando ouve, se espanta. É aquela coisa de você estar assistindo um filme e aí no filme tem um cavalo, né, chacoalhando, né? Como é que fala? Bufando, sei lá o que o cavalo faz, você se assusta. Você olha pra trás, peraí, tem um cavalo aqui. Né, você se assusta. Né, e isso encanta. Né, uma boa caixa de som com fidelidade encanta. E isso é muito difícil, né, porque você tem os agudos eles não vão muito longe. Então eu meço uma caixa boa dentro do meu conceito pelos agudos, que não tem não vão muito longe. Então, os reviews preliminares, nenhum deles encantam. Você vê a cara da galera, legal. Tem um encantamento pelo cancelamento de ruído, como cancela o mundo, e talvez você acredito, né, fortemente que o cancelamento de ruído dos AirPods Max sejam melhores do que dos AirPods Pro. Caramba, porque acaba que você tem eu acho o cancelamento de ruído dos AirPods Pro, eu colocaria os AirPods Pro, e é a minha opção, junto aí do XM4, junto aí do NC700, desses fones de $300. Apesar de ser um shape diferente, tá ali, eu acho que fica de igual para igual. Os Max tem que vir acima. Tem essa surpresa que eu acredito que seja pelo cancelamento, porque ninguém falou, caramba, o som é maravilhoso. Ninguém, caramba, eu tô escutando, tô percebendo algo que eu nunca tinha percebido. Então, todo mundo fala que sim, são superiores, né? De pronto, não, melhor aqui que o XM4 da Sony. Então, né, tá acima, vira acima. Não tem distorção, né, não tem aquele rangido, né? Você mexe, esse meu é assim, você vai mexer, tem não sei se vai pegar, tem às vezes vem um rangidinho, assim, um barulho. Esse não tem rangido, mas são pesados ali na cabeça, ali, a coisa. Esse meu fone aqui, ele é um MDR 7560, custa mais ou menos aqui no Brasil uns R$1.000, mais ou menos. E tu fala que esses R$1.000 não como um esquema de ostentação, para você ter uma noção de preço, né, de fone profissional. Não sei se os AirPods Max vão chegar nesse nível. Aguenta aí. O sonho que se eu tivesse dinheiro, eu compraria. E não é fone para prazer. Não é fone para ouvir música. Fone para ouvir seria um Sennheiser HD 820. Ele custa R$15.000. Esse é o preço dele. Você tem fones aí. O AKG também, o K872 também é bacana. Fones para audiófilos, você vai ter vários ali. Uma faixa de R$2.000, né, R$3.000. Né, tem fone caro. Não é que nem mussarela. Você tem aquela mussarela do mercado grossona, salgada, você tem aquela mussarela mais fininha, você tem mussarela de búfalo, tem vários paladares aí para vários níveis de mussarela. Som da TV, você bem sabe disso, é uma porcaria. Gente, ouve, fica ali contente, mas é uma porcaria. Quando você coloca um home theater, o som vira, né, uma outra coisa. Agora, falando de preço. Então, né, $550, aqui no Brasil, R$7.000, $6.900. O NC700, né, que eu falei como referência, $300. Né, esse fone, ele não é 40% melhor do que o NC700. Então, já de pronto, mas é aquilo, né? A partir de um determinado nível,
o ganho que você tem é mínimo, né? Você pega a qualidade desse microfone ou de um SMB7 da Shure ou um Electro Voice, o RE20, eles são mais ou menos iguais. Estão ali girando na faixa de uns $300, $400, esse é o preço. Vai pagar aqui no Brasil, sei lá, R$2.000, R$3.000. Esse é o preço. Agora, você pega um Neumann, né, esse microfone aqui vai te dar, sei lá, 95% da qualidade que você precisa. Um Neumann da vida vai te dar 98%, talvez. E esses 3% a mais, você paga R$10.000, R$15.000 num Neumann. Então tem essas diferenças. Mas, de novo, é para um uso específico, não é para todo mundo. A espuma, a galera falando em cima da espuma, caramba, a espuma, $70, aquela espuminha. Essa espuma aqui eu troquei, acaba que a parte do fone que estraga, você tem que trocar. Essa espuminha daqui eu troquei, não é original, ela é de terceiros, para suportar um pouquinho melhor esse clima que a gente tem aqui no Brasil, né, para lidar um pouquinho melhor com o suor, $40. Então, e você pega a original uns $20, $30. E todas as demais é o dobro, mais ou menos, quando você compara. Então, não tá assim tão fora, né? Não é um absurdo. A gente não tá falando aqui, não tá comparando as pontinhas dos AirPods Pro Max que você compra ali praticamente de graça na loja da Apple com $70, né? É um outro perfil. A Apple tá mirando ali no Max nos audiófilos. Na verdade, nem nos audiófilos, na verdade. Porque os audiófilos, eles, caramba, peraí, isso aqui é um MP3 de 320, eu quero o som analógico aqui, então nem neles. É uma categoria assim ali acima, que vamos chamar aqui de Pro. É um prozinho, né? Em que sentido um prozinho? Tem certas coisas que eu não gasto dinheiro, né? Você não vai me ver gastando dinheiro, sei lá, com tinta de pintar. Por que eu não gasto dinheiro com tinta de pintar quadro? Porque eu não pinto quadro. Eu não gasto dinheiro com cavalete, com pincel, porque eu não pinto quadro. Não tenho interesse nisso. Mas quem é pintor vai dizer, não, essa cor aqui tem não sei o quê. Para algumas pessoas, vale a pena. Para outras pessoas, não vale a pena. Então, os AirPods Max, eles não estão necessariamente caros. Eles estão, sim, acima da média. Conhecendo ali a Apple, eu diria que vai apresentar uma qualidade de mais ou menos ali desse de $500 ali, $450. Essa vai ser a qualidade que eles vão apresentar. Então, só que, né, se a gente sabe que sim, cobra mais caro, minimiza o custo da produção e cobra o máximo que puder. Então, peraí, o mais caro aí quanto é que é? $500? Legal, vou colocar aqui o meu. 550, acredito que vai entregar mais ou menos nessa faixa. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar um pouco mais e deixar não os techs responderem, mas deixar a galera que entende de som responder disso, para eles falarem, olha, esse fone aqui é bacana e ele entrega uma qualidade sonora de, sei lá, $700, de fone de $1.000. Ou não, olha, isso aqui é a mesma coisa que um ali de 450, que os AirPods Pro, que parece que não é o caso, que está superior ao XM4. Então tem essa dúvida, né, se é um Pro Display XDR, que é um monitor caro, só que no mercado, né, as coisas que ele faz, né, por ter, vou chamar bem, só para trazer ali uma analogia, por trazer essa coisa computacional, entrega muito mais, né, chega aos Pro da vida, para os audiófilos, para quem, né, precisa de uma precisão de cor, né, para quem trabalha com cinema, o HDR, né, o XDR, aquela coisa toda. Mas não me parece que é esse o caso. Não, me parece que é mais uma coisa, né, eu tô aqui puramente palpitando, né, que vai ser uma coisa meio HomePod, né, uma coisa, né, cara, que não vai agradar os audiófilos. Tanto, e me digo isso baseado em quê? Puro achismo. Tenho um palpite de que quem produz o chip dos AirPods Pro também está produzindo o chip dos AirPods Max. E eles falaram que não estão esperando nenhum... Não vai mudar a vida deles. Então não é uma coisa... Não vai vender o dobro, o triplo do que os AirPods Pro. Né? Então tem aí, existe. Quem quiser comprar, compra. Lembrando que tem ótimas alternativas por metade do preço que não são 50% inferiores. Talvez ali a Apple esteja mirando naquela galera que... novos clientes, aquela galera que gosta de áudio, que acha
os AirPods Pro, né, uma porcaria. Não, eu quero um fonão, eu tenho alguma coisa, né, específica de ouvido, né, uma alergia, alguma coisa que não pode usar intra-auricular. Acho, como falei, que os audiófilos não vão comprar. Por quê? Porque eles querem personalizar o som deles, eles entendem, eles querem mexer, eles não querem um equalizador adaptativo que vai fazer isso automático para eles. Isso é o que eu quero, mas não é o que os audiófilos querem. Então são novos clientes ali que nesse meio entre o audiófilo e os AirPods Pro, né, alguma coisa mais ou menos ali. Acho sim que vai ter mais gente comprando do que a gente imagina, tanto é que o prazo de entrega já foi lá para março, né? Tá para 4 meses praticamente, e é óbvio que ele vai ser muito copiado pela concorrência. Vendo alguns reviews, eu confesso que eu fiquei até meio tentado a comprar ali, né? Mas depois que eu conversei com os meus consultores, não. Meu foninho ainda continua sendo. Tem fone de trabalho é uma coisa, né? Precisa ter um isolamento, uma precisão melhor, é outra coisa. Mas o meu foninho mesmo, AirPods Pro, gosto da portabilidade, gosto do tamanho, cabe no bolso, quero falar com alguém, tiro do ouvido ali, né? Imagina tirar, onde é que eu vou colocar? Você ficar segurando pela alcinha. No geral, os AirPods Pro me agradam muito, me atendem no dia a dia, né? Se fosse talvez aquele cara que curtisse música, chegasse em casa, não vou ver uma música aqui agora, sentar aqui na poltrona, vou colocar aqui um fonão de ouvido, talvez, né? E quero, né, muito barulho em casa, vou colocar vai ter um uso, com certeza. Mas minha opção continua sendo aí os AirPods Pro. Abraços, até a próxima dica. Tchau, tchau.